STF mantém ação contra a ramagem e derruba decisão que beneficiaria Bolsonaro. Eu falei que aquela votação da Câmara que teve seria derrubada. Até quando você, que é bolsonarista, como eu já fui, vai continuar sendo enganado? Fala pra mim. Tu vai se permitir até quando, meu camarada? Cara, eles não têm pena de você. Não tem. Eles entopem vocês de desinformações e vocês ficam igual uns peru doido na rede social. Eu fico rindo de vocês. Eu já aconselhei diversas pessoas. Sai dessa ala. Só essa semana tivemos o Eduardo Bolsonaro dizendo o quê? Tá vindo uma delegação pro Brasil para aplicar sanções contra o Alexandre de Moraes. Pô, cara, eu gravei um vídeo, eu falei, é mentira. Não tem nada disso. Aí agora essa questão da Câmara lá dos Deputados, votaram para derrubar a questão lá do processo do Ramagem. Eu falei, não vai derrubar, é inconstitucional. Aí, sai dessa ala, meu camarada. Eles enganam vocês diariamente. Entopem você com desinformação. E o pior, você não procura outra fonte de informação. Por exemplo, você que está assistindo esse meu vídeo aqui, agora você já sabe que é mentira. Só que amanhã vai ter outra fake news deles. E depois. Quantas fake news você vai ter que ficar engolindo? Acorda, meu camarada. Eu sou ex-bolsonarista. Sai disso, meu camarada. Podemos chamar o presidente Lula de vingador dos idosos. Ele diz que agora eles vão atrás para mostrar quem é quem, mostrar a verdade, mostrar quem realmente assaltou, como ele falou aí, os idosos, né? Principalmente durante 4 anos de governo Bolsonaro. O que eu acho mais grave não foi dinheiro dos cofres públicos. Esse dinheiro estava no bolso do aposentado quando alguém pediu para descontar do salário dele. Então o crime foi um assalto a aposentados, aposentadas e pensionistas desse país. Eles não foram no cofre do INSS, eles foram no bolso do povo. É isso que nos deixa mais revoltado. Trazendo as informações aqui do Portal Metrópolis, que traz o seguinte, ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fez duras críticas às entidades envolvidas no esquema bilionário que fez descontos irregulares em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. As fraudes foram reveladas pelo Metrópolis. Em entrevista à imprensa, na madrugada deste sábado 10/5, durante visita à Rússia, o petista chamou o caso de, entre aspas, assalto e afirmou que o governo fará uma apuração rigorosa sobre o caso. Abre aspas. O que eu acho mais grave não foi dinheiro dos cofres públicos. Esse dinheiro estava no bolso do aposentado, quando alguém pediu para descontar do salário dele. Então, foi um crime, um assalto a aposentados e pensionistas do país. Eles não foram nos cofres do INSS, eles foram no bolso do povo, criticou o presidente. Lula também sugeriu que a culpa pela explosão dos descontos foi no governo de Jair Bolsonaro do PL. Abre aspas. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019 e vocês sabem quem governou o Brasil em 2019, vocês sabem quem era o ministro da Previdência em 2019 e vocês sabem quem era o chefe da Casa Civil em 2019, completou o presidente. Então é isso que a gente tem que mostrar. O presidente Lula tem que vir nas redes sociais desmentir essa onda de fake news aí que a extrema-direita, principalmente o Chupetinha, está espalhando aí. Tem que vir mostrar, olha, das entidades ali, de 11 entidades, 10 foram criadas no governo de Jair Bolsonaro, justamente só com o intuito de aplicar esse golpe aí nos aposentados. Tem que deixar bem claro isso aí, senão a população não sabe, a população vai achar que aconteceu só no governo Lula, porque foi no governo Lula que foi investigado, cara. Eu fico pensando o seguinte, já pensou a extrema-direita voltando ao poder? Nós nunca vamos ficar mais sabendo aí dos escândalos que acontecem. E acontece, cara, só que no governo Lula tem investigação. E se você for investigar, não tem só no INSS, tem em várias faixas aí, existe
Existem muitos esquemas aí, que, se for procurar, são esquemas aí que acontecem há décadas e ainda não foi descoberto. Então aí é muito importante que um governo como o governo Lula não fique interferindo nas investigações da Polícia Federal e deixe a Polícia Federal trabalhar tranquilo, e aí o país vai para frente, não é isso? Gente, eu não sei se vocês estão sabendo, mas o novo Papa é comunista! Os conservadores, cidadãos de bem americanos, os apoiadores do mito Donald Trump lá nos Estados Unidos já sentenciaram que esse novo Papa é marxista. Preste atenção, porque as provas de que esse novo Papa é um comunista são irrefutáveis. No primeiro sermão dele, já fez uma crítica aos capitalistas, criticando quem prefere o dinheiro ao bem-estar comum. Ele é da ala da Igreja Católica que defende a doutrina social, ficar ajudando os mais pobres, os mais necessitados. Isso é comunismo. Aqui no Brasil, os conservadores, bolsonaristas, cidadãos de bem também já começaram a atacar o Papa porque ele merece. O Alan dos Santos escreveu: o Papa Leão XIV fez questão de falar em espanhol. Olha que absurdo, gente. Falar uma língua da América Latina ao invés de falar o inglês americano? Não. Além disso, as publicações do Papa no Twitter desde 2011 são repletas de agendas climáticas. Como assim, gente? Defender a natureza, a criação de Deus contra a destruição do capitalismo? Também tem nas postagens dele agenda racial. O que é isso, gente? Um Papa contra o racismo? Vai dizer que ele é contra a escravidão também. Ele também defende os imigrantes, gente, como pode? Por acaso Jesus era um imigrante? Vai ficar defendendo que todo mundo é filho de Deus e deve ter o direito de circular por toda essa terra para tentar conseguir uma vida melhor? Além, é claro, de como não podia deixar de ser, ter criticado Donald Trump e Bukele. Como é que pode, gente? Então vocês já sabem, esse Papa é comunista com certeza. Como é que é? Vencemos! Ninguém toca um dedo no Bolsonaro. Só esqueceram de combinar com o Moraes, porque ele acabou de decidir que não vai suspender a ação penal contra o Ramagem e também o Bolsonaro. E os dois vão para a cadeia. Vocês perderam mais uma vez e passaram vergonha. Isso porque a ação penal só se aplica aos crimes cometidos após a diplomação. Só que a tentativa de golpe foi antes da diplomação e por isso o Xandão mandou avisar que não vai suspender a ação penal, até porque o parágrafo 3º do artigo 53 só se aplica a parlamentar e o Bolsonaro não é parlamentar, pelo amor de Deus, hein? Bastava saber ler a Constituição e interpretar que não estava aí passando vergonha. Então é isso, pessoal. A ação penal contra o Ramagem e também o Bolsonaro vão continuar normalmente, porque o crime foi cometido antes da diplomação. Se fosse depois, aí sim seria suspenso tudo, o que não é o caso. Então tá aí, pessoal. Xandão, eu autorizo. Golpistas na cadeia. Compartilha esse vídeo. Simples assim. Ei, tentaram livrar Bolsonaro antes de ontem. Mas ontem Xandão já deu troco. Ei, não é por aqui que vocês vão livrar Bolsonaro não, viu? Ei, não é por aqui. Bolsonaro vai ser julgado pelos crimes que cometeu. Crimes. Não é um nem dois. E você que dá risada, que pensa que Bolsonaro se livrou dos crimes das joias, não se livrou ainda. Porque crime é crime. Agora vocês acham, o TCU liberou. O TCU liberou o relógio para Lula usar. Bolsonaro vai poder usar as correntes. Vocês, deputados, vocês não são a lei. Não é vocês que aplicam a lei. Entenderam? Entendam de uma vez por todas. Vocês têm que trabalhar para o povo. Agora, tem que ser esclarecido quais foram os deputados que votaram a favor de uma sacanagem dessa. Porque o que eu acho sacanagem
É a confusão que eles estão procurando com o Supremo. A sacanagem é essa. Para tentar livrar quem? O mito. Só que o mito não se livra. Sem anistia, nem falam mais. E o INSS? Vamos lá, por enquanto existem apenas 2 políticos graúdos que receberam dinheiro que saiu dos aposentados. Lembra a história, né? Tinha os aposentados, o dinheiro saiu, foi para as associações lá e esse dinheiro estão procurando para onde foi. Esse dinheiro aqui, ele saiu e foi para a campanha de 2 políticos graúdos. Carlos Lupe, o irmão do Lula, esse pessoal não tem nada investigado de que eles receberam dinheiro. No caso do Carlos Lupe, ele caiu porque foi incompetência, né? Tudo aconteceu ali embaixo dele, ele não sabia de nada. Até agora não tem nada comprovando que ele estava envolvido. Porém, existem 2 políticos de peso que receberam dinheiro de campanha dessas empresas que desviaram dinheiro dos aposentados. 2. Eu não vou falar o nome deles, sabe por quê? Porque eu quero que você entre aí. Ex-ministro da Previdência que recebeu dinheiro das empresas investigadas do INSS. Pesquisa aí quem é. Ex-presidente do INSS que recebeu dinheiro das empresas investigadas. Pesquisa aí, são 2. Eu dou uma dica do partido. Um é do PL e um é do PSD. E os 2 são da época... Não vou falar. Pesquisa aí. Quanto mais eu conheço os políticos do PL, mais eu tenho a certeza que nunca votarei, nem nunca apoiarei ninguém do PL. Então, se você é meu amigo, se você quer contar comigo para votar em você ou para lhe apoiar, saia do PL ou nem entre, porque a Vivi não vota em gente desse partido. Vocês viram aí o vereador lá de Guarabira, o representante do povo de Guarabira, o que ele disse? Um funcionário público disse que o funcionário público era o câncer do país, que o Brasil não avança por causa do funcionário público. Aí depois vem para as redes sociais pedir desculpa que não quis dizer isso, que o pessoal entendeu mal. Quis dizer sim, você disse de coração, se arrependeu porque repercutiu, mas repercutiu pouco. E eu tô fazendo esse vídeo aqui para repercutir muito mais, para o Brasil lhe conhecer, porque você merece ser conhecido pelo Brasil, principalmente pelos funcionários públicos que você desrespeitou. Tem um ditado popular que o funcionário público, não de Guarabira, mas do Brasil inteiro hoje, é o câncer do nosso país. Porque trabalha pouco, porque não vai trabalhar, faz jogo de cintura para ir ao trabalho. Com isso, o Brasil produz pouco, não avança e fica aquela mesmice. Porque quando se trata da coisa pública, limpeza, eles gastam material demais, porque é coisa pública, vamos gastar e muitas vezes não fazem nada. Mas eu quero aqui dizer que os funcionários são pessoas boas, pessoas fantásticas, que produzem, e que o Brasil, a nossa Paraíba e Guarabira precisa desse povo, porque é eles que carregam o nosso país nas costas. Eu fui infeliz naquela colocação, me entenderam, né, mal, me entenderam dessa forma, e por isso que eu estou aqui fazendo esse comentário e pedir desculpa. Não era aquilo que eu queria dizer, não era aquilo que eu queria passar à população. Eu lamento o povo de Guarabira ter o senhor como representante. O povo de Guarabira não merece isso. Mas, infelizmente, foi a escolha de alguns, né? Porque terá 4 anos esse tipo de gente na Câmara de Vereadores, infelizmente. 80 anos. Derrota do nazifascismo, pelo Exército Vermelho, militantes de todo mundo, com a sua tenacidade, inclusive brasileiros, militantes revolucionários, socialistas, que tiveram um papel fundamental nessa derrota do passado, que serve como inspiração para que a gente siga lutando e derrotando os nazifascistas no dia de hoje, no Brasil e em todos os lugares do mundo. Viva a luta daqueles e daquelas que não se entregam, viva a luta daqueles que derrotaram o nazifascismo há 80 anos e que vão derrotar o nazifascismo nos dias de hoje. Esse aqui, além de camelô, é marqueteiro também. Aqui é como... Qual o nome da fantasia? Fantasia robô da Heineken. E se vier o Rapa, tu vai fazer o quê? Vai pedir a tuap. Aí eu vou dar um cheque pra ele. Aí tu vai fazer o quê? Aí eu tenho que sair correndo. Tu vai se juntar à luta, meu parceiro, que eu sou vereador, tô na luta para o direito de vocês poderem trabalhar à vontade. Tô na luta contra o Rapa.
preciso da tua presença lá na Câmara dos Vereadores, tá? Segunda-feira, 10 horas da manhã. Galera, se dá hoje no Engenhão e nós aqui estamos aqui com o Cid Informal, convocando cada camelô de grandes eventos aqui para nossa audiência pública. Vamos discutir o nosso direito de trabalhar, não é, Fatia? Vamos discutir o nosso direito de trabalhar. Vamos que vamos convocar cada camelô para a gente ter transparência nas TUAPs, para a gente ir para cima deles no que tange aos depósitos legais que tem que haver na cidade e, mais do que tudo, dar o direito do povo trabalhar, não é, Edson? Vamos embora, Cid Informal. Tem leis e elas têm que ser cumpridas. Queremos depósito, queremos transparência, queremos nossas TUAPs. Pra cima deles, vambora. Pra tu não precisar mais ficar correndo do Rapa. Vamos lutar junto? Bora! Pessoal, a renda dos mais pobres subiu 17% no governo Lula. Isso é a amostra do IBGE. Veja os fatores. O que permitiu isso foi o aumento do salário mínimo acima da inflação, o dinamismo do emprego e os programas sociais. Isso é fantástico, os indicadores de índice de Gini melhoraram e assim por diante. O Brasil no rumo certo, tirando o povo da miséria, da fome e da desigualdade, distribuindo renda. Viva o governo Lula e vamos em frente, que o Brasil tem muito a falar para o mundo todo na política de diminuição da desigualdade social. Foi assim no governo Lula 1 e 2 e não será diferente, já está a prova aí no governo Lula 3. Vamos firme, quem fez o L tá, ó, parabéns. Urgente, pessoal. O STF acabou de formar a maioria para suspender aquela decisão absurda da Câmara, aquela votação que tentava livrar basicamente Ramagem, Bolsonaro e vários denunciados pela tentativa de golpe em 2022, 2023. Nós alertamos aqui uma votação absurda, com uma tese jurídica tosca, bizarra, um golpe legislativo para proteger aqueles que tentaram um golpe contra a democracia. O que o STF acabou de decidir? Que os crimes contra a Ramagem, que foram cometidos antes da diplomação, não pode haver suspensão da ação penal sobre esses crimes. E que, obviamente, essa suspensão não pode abranger outros, como, por exemplo, Bolsonaro. Então a extrema-direita se agitou, chiou, utilizou o parlamento, aprovou e já caiu. Isso não tem a ver com interferência do STF no poder legislativo, não. É a tese que eles vão levantar. Isso tem a ver com respeito à Constituição. Eles querem subverter a lei para proteger Bolsonaro e essa máfia autoritária e filhote da ditadura. Nós não vamos permitir. Decisão correta do STF, guardando os princípios constitucionais, sem recuo, sem anistia, bora pra cima até toda a responsabilização daqueles que tentaram um golpe contra a democracia. Fraterno abraço, notícia boa.